Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a Te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São João, capítulo 3, versículos 7 a 15. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos aquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. O Evangelho de hoje continua narrando o diálogo de Jesus com Nicodemos. Ontem falávamos de que a graça é o maior dom que Deus nos deu. Agora vamos ver esta verdade nas palavras do próprio Jesus Cristo, ditas a Maria Valtorta, mística italiana que viveu entre os anos 1897 e 1961. No final do texto da homilia, que está no meu site homilias.app.fecomvirtudes.com.br, vou deixar um link para o site oficial da Maria Valtorta. Dia 6 de junho de 1943. Jesus diz: Hoje quero falar para você da graça. O que é a graça? Você a estudou e explicou muitas vezes, mas quero explicá-la à minha maneira, em sua natureza e em seus efeitos. A graça, ter a graça, é possuir a luz, a força, a sabedoria de Deus. A graça é possuir uma semelhança espiritual com Deus, sinal inequívoco de que vocês são meus filhos. Sem a graça, vocês seriam simplesmente criaturas animais evoluídas ao ponto de terem razão, capazes de lidar com as contingências da vida terrena, mas ainda estariam no nível da terra, incapazes de subir às regiões do espírito. Vocês seriam apenas um pouco mais do que os animais que se regulam somente pelo instinto e não pela razão, apesar de que muitas vezes eles o superam no modo de se comportar. A graça é, portanto, um dom sublime, o maior dom que Deus, meu Pai, poderia dar a vocês. E Ele dá a vocês livremente porque o amor que o Pai tem por vocês é infinito, tão infinito quanto Ele. Querer descrever todos os atributos da graça significaria escrever uma longa lista de adjetivos e substantivos e eles ainda estariam longe de explicar perfeitamente o que é esse dom. Lembre-se apenas disto: a graça é possuir o Pai, viver no Pai. A graça é possuir o Filho, gozar dos méritos infinitos do Filho. A graça é possuir o Espírito Santo, desfrutar de seus 7 dons. A graça, numa palavra, é possuir-nos, possuir o Deus uno e trino e ter ao seu redor as legiões de anjos que nos adoram. Uma alma que perde a graça perde tudo. O Pai inutilmente a criou, o Filho inutilmente a redimiu e lhe deu os sacramentos. O Espírito Santo inutilmente infundiu nela seus dons. Está morta. Assemelha-se a um galho que, sob a ação corrosiva do pecado, apodrece, se desprende da árvore da vida e cai na lama.
Se uma alma soubesse conservar-se como ela é depois do sacramento do batismo e depois do sacramento da crisma, ou seja, quando está mergulhada na graça, essa alma seria pouco menos que Deus. Quando vocês leem as maravilhas dos meus santos, vocês ficam surpresos, mas, minha querida, não há nada de extraordinário. Meus santos eram criaturas que possuíam a graça e, portanto, eram deuses, pois a graça os deifica. Eu não disse no meu Evangelho que os que me seguem farão as obras maravilhosas que eu faço? Mas para me seguir é preciso viver da minha vida, isto é, da vida da graça. O pecado mortal destrói a graça, o pecado venial a prejudica e enfraquece. Há almas que não são totalmente más, mas que, por cometerem imperfeições continuamente, vão debilitando cada vez mais a graça até a tornarem uma chama muito fina, frágil, quando deveria ser uma labareda viva, bela e purificadora. O mundo desmorona porque a graça foi destruída em quase todas as almas e está definhando nas demais. Quando li esse texto da Maria Valtorta pela primeira vez, fiquei maravilhado. Já sabia que a graça é o maior dom de Deus e já estudei muito sobre a graça. Porém, com a explicação de Jesus, vemos que o seu valor é indescritível e que só tonto não procura estar na graça de Deus e crescer em graça. Saibamos ver também quão terrível é cair no pecado mortal que nos leva a perder a graça, que é, nas palavras de Jesus, perder tudo. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.